Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou suas duas pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós fazemos memória de Nossa Senhora das Graças, Maria que sempre se adianta às nossas necessidades e leva não somente os nossos pedidos, mas aquelas coisas que ela, como mãe, vê que nós precisamos. Leva tudo ao seu Filho Jesus e Ele mesmo quer que essas graças venham pelas mãos de Maria, porque assim Deus determinou na economia da salvação. Ele quis colaborar conosco. E o modelo perfeito dessa colaboração é justamente Maria, porque se entregou sem reservas ao plano de Deus. Hoje a gente escutou nas leituras, que são as leituras do dia, 2 exemplos de uma doação sem reservas. Aquele primeiro, a leitura longa narrando o profeta Daniel e seus companheiros, que resolvem ir um pouco contra a corrente, e é muito significativo porque o império da Babilônia, o império de Nabucodonosor, e Babilônia acabou virando, na Sagrada Escritura e na linguagem até do Novo Testamento, pensem na carta de São Pedro, pensem no Apocalipse, Babilônia acaba virando sinônimo do mundo que a gente vive e do mundo naquela conotação negativa, que tantas vezes é mencionada no Evangelho segundo São João, o mundo que não acolhe Cristo, o mundo que se transforma numa prova, num obstáculo para quem quer ser fiel a Cristo. E esse mundo muitas vezes ele é retratado e é falado na linguagem do Novo Testamento como Babilônia. E porque justamente foi durante o Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor, que o último reino, o último reduto dos israelitas, que era o reino do sul, o reino de Judá, que tinha sua capital em Jerusalém, foi derrotado e todas as principais pessoas da cidade de Jerusalém, os homens ricos, célebres, os sumos sacerdotes, a elite do templo, todos foram levados como escravos, para que não houvesse nenhuma tentativa de reorganização daquele lugar. Então Jerusalém ficou semi-abandonada. E aquele império que sucedeu, o império dos assírios, que era um império também brutal, violento, ele apareceu diante da história como um império invencível, que tinha chegado para ficar, na sua eficácia, na sua violência, com a sua determinação. Parecia
que nada mais iria suceder aquele grande império que tinha sua sede na Babilônia. E, no entanto, Deus diz para os deportados, pela boca dos profetas, não tentem nada, estabeleçam a vida de vocês aí, fiquem serenos, arranjem aí um emprego, tenham os filhos de vocês, se casem, continuem a vida de vocês. A vida não terminou, porque esse grande império vai terminar antes do que vocês imaginam. E foi justamente com essa confiança em Deus que Daniel e os seus companheiros começam a viver naquela silenciosa, sem nenhum estardalhaço, sem revoluções, sem levantes, uma silenciosa fidelidade à aliança de Israel com o seu Deus. E justamente no final desse período eles assistem à queda daquele grande império que foi sucedido pelo Império Persa, e a mudança de entendimento do rei dos persas, de Ciro, que manda os judeus de volta para Jerusalém, para recuperarem, para reerguerem o templo, para reerguerem a cidade. Então, aí tem a volta e a recuperação. A igreja, nos seus 2000 anos, viu se levantarem muitos impérios, reinos, poderes, tremendamente violentos, tremendamente eficazes, e se afirmavam que vinham para ficar, que vinham para se manter sempre aí. Então, o império que dizia que ia durar 1000 anos é o Terceiro Reich, que durou um pouquinho até o final da Segunda Guerra Mundial. O Império Soviético, que tanto perseguiu a igreja. Eu me lembro a última vez que eu estive em Roma, entrei numa igreja daquelas antigas que tem ainda aqueles altares laterais, e num dos altares que ficava à direita do altar principal, tinha uns relicários, com algumas relíquias. Ele dizia assim: relíquias dos santos que morreram por conta do fascismo, por conta do nazismo. E aí à esquerda do altar principal tinham outras relíquias de santos que diziam assim: relíquias dos santos que morreram por conta do comunismo. Então, onde estão aqueles impérios que tanto perseguiram, que tanto derramaram o sangue dos nossos irmãos? Viraram poeira, foram comidos pela poeira da história. Então, a gente deve aprender isso, porque nunca vão deixar de surgir poderes, culturas, ideologias, etc., que tentam colocar medo na comunidade daqueles que renasceram em Jesus Cristo. E a gente deve olhar para isso com aquela mesma serenidade de Daniel, dos seus companheiros, com a certeza de que sim, parece muito grande, parece poderoso essa cultura, essa ideologia, esse poder, mas passa. No fim é comido pela poeira da história, e junto com ele todos os que colocaram no ser humano a sua confiança. Quanto a nós, a nossa confiança é em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. E é isso que nos leva a nos entregar a Ele com toda a fidelidade,
e com toda a generosidade, como o exemplo dessa viúva, que aquelas pequenas moedinhas que ela tinha, que ela coloca no templo, era o único que ela tinha. E ela entrega a Deus com total confiança na providência, no cuidado de Deus. E é assim que Maria nos ensina nosso caminho de entrega sem medidas. E é por isso que a gente se entrega a Jesus por mãos de Nossa Senhora. Hoje nós temos aí um grupo de jovens que vão fazer a sua consagração a Jesus Cristo por meio da Virgem Maria. E a gente só pode dizer também para eles, né, como dizia São João Paulo II, que também fez a sua consagração e colocou ela no seu escudo, né? Totus tuus, Maria, sou todo teu, tudo que é meu eu entrego a ti. E que principalmente dizia para os jovens: não tenham medo, não tenham medo de nenhuma cultura, de nenhuma ideologia, de nenhum poder que parece que vai nos esmagar, vai nos engolir. Todos eles passam e a gente fica firme com Jesus Cristo, procurando viver nessa santidade que nós recebemos no dia do nosso batismo. Peçamos essa graça, a intercessão de Maria, Nossa Senhora das Graças, nessa Eucaristia que vamos receber.